tiveram um trajeto tão perfeito, mas Deus, através de Jesus que morreu lá na cruz por você, escreveu para a sua história, para a minha história, um plano perfeito. Fale para o irmão do seu lado, ele tem um plano perfeito para você. O plano é perfeito, perfeito. Muito, muito bem escrito. E com muito amor. Jesus, 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 Jesus. Por mais que nós sejamos cheios de falhas, Jesus nos ama. Ele ama você. Nunca se esqueça do amor de Deus que se expressou através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, morrendo por amor a você. Amém? Aleluia. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todo, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus chegado ao fim, a tua graça me alcançou.
Confessa isso para Ele. Quero olhar minhas guerras e ver quem? Vindo águas agitadas, vou correr e andar e encarar o impossível na certeza. Pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver. Cada dia vencendo, um gigante por dia, uma guerra a cada manhã. Confio em ti, quero a ti. Ele pode. Deus pode fazer muito mais. Glória a Deus. Como posso não ter ou duvidar se o teu amor existe em me chamar? Renova nessa noite, renova, Senhor, o nosso coração, o nosso interior. Em nome de Jesus, reacende a tua chama dentro de nós. Eu quero olhar minhas terras e ver o Salvador, vindo águas agitadas, vou correr e andar, vou encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, quero a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Queridos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Se vocês acharem aí o professor Nelson falando da escola bíblica, pode avisar que a gente solta. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias. O livro de João, Evangelho, onde escreveu João, capítulo de número 15. Eu tive o privilégio, irmãos, de ser criado na escola bíblica. Os pais me ensinaram e eu fui professor de escola bíblica há muitos anos. E gostei tanto do ensino, eu gosto do ensino, vocês sabem disso. Vocês sabem como quando eu falo do pastor Aparecido, por exemplo, Ferreira, eu falo porque eu gosto da maneira como se abre a Bíblia e se ensina a Bíblia. E aí fui professor também de teologia. Gostava muito da matéria voltada para o ensino da pregação, a homilética, que é a arte de ensinar a palavra, de pregar um sermão. O sermão ele tem que ter começo, meio e fim. Às vezes você vê pessoas pregando e Deus usando, que Deus é bom, né? Deus usa. E isso eu não questiono. Mas você vê pessoas que pregam a palavra e às vezes ela lê um texto e não prega nada daquilo que ela leu, né? Não é isso, pastor Geraldo? São pessoas que não tiveram essa instrução. E quando você vai pregar um assunto, você tem que começar pregando o assunto, no meio pregar o assunto, e encerrar no assunto. Isso é uma forma homilética e hermeneuticamente correta de interpretar o texto, de pregar aquele texto. Então é muito importante o estudo da palavra, o conhecimento da palavra. Por isso que o Bego escolheu muito bem esse texto, que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Há muitas interpretações erradas, pessoas pegam textos e interpretam de maneira errada. Hoje a minha sogra, a irmã Cecília, que está por aqui, está ali,
ela me fez uma pergunta na hora que estávamos almoçando, ou um pouco antes do almoço. Quando João estava ali na cruz, ela disse assim, eu tenho evangelizado alguns católicos, e às vezes eles dizem assim, quando Jesus falou para João, eis aí a sua mãe, eis aí a seu filho, está se referindo à humanidade, ela é mãe de todos. Não, esse não é a realidade do texto. O texto é que provavelmente o José já não era mais vivo. José já teria morrido. E havia em Jesus ali o Jesus homem agora. Não era nem o Jesus Deus, era o Jesus homem dizendo, cuida da minha mãe. Era o discípulo que estava ali. Então essas interpretações são perigosas, quando se interpreta de maneira errada. Um pastor muito conhecido no Brasil, um dia ele escreveu e disse assim, a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Quando eu li essa frase, Tom, eu fiquei assim meio assustado e disse, olha, esse pastor foi muito forte no que ele disse. Que negócio é esse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Depois eu tive que concordar com ele. As heresias que existem aí, pega-se um texto isolado e faz-se uma doutrina. Irmãos, isso que eu vou falar agora é básico, mesmo você não tendo feito teologia, você sabe. Todo mundo já ouviu a famosa frase, um texto sem contexto ou fora do contexto é pretexto. Isso é básico na teologia. Então tem que tomar cuidado para não se pegar um texto e fazer dele uma verdade. Porque tem toda uma história por trás dele que precisa ser estudada. O Jairo está fazendo teologia agora, uma teologia mais profunda. E hoje, o Jairo, na hora do almoço, também conversava comigo sobre a maneira histórica da Bíblia, a maneira interpretativa da Bíblia. Eu fiquei tão feliz de ver o Jairo crescendo assim, aprendendo assim. Então, veja bem, irmãos, é importante isso. Venha para a escola bíblica. Separe domingo pela manhã, das 9 às 10h30, para você aprender a palavra de Deus conosco. É um tempo muito precioso, muito importante. Vamos lá, vamos ler João capítulo 15, que é a mensagem da noite de hoje. A videira e os ramos. Capítulo 15 de João, verso 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha que palavra, irmãos, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim se tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, para que o vosso gozo esteja, que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Verso de número 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu quero pedir para, não sei se já está pronto aí, coloca para mim bem em letras garrafais, o tema hoje é permanecer. Amados, nós
Estamos há 15 anos e meio aqui. Agora em junho, Deus vai nos dar a graça de completar 16 anos. Deus nos deu a graça de hoje já ser o pastor que mais tempo está pastoreando essa igreja e ter a graça de ser o pastor que se criou nessa igreja. Eu me criei aqui e foi essa igreja que me colocou no ministério. E eu pastorei Porangaba, Palmital, Mogi Guaçu, Ourinhos, Itu. E quando estava em Itu, o pastor Juvenal que estava aqui quis ir para Itu e eu vim para Itapetininga. E junto com a pastora Solange, nós, graças a Deus, hoje já temos uma história, tanto é que agora, no dia 17, nós vamos fazer 30 anos e comemorar isso, porque para nós é uma data importante. E aí, eu conheço essa igreja quase praticamente desde a fundação. Meus pais foram batizados pelo pastor Ciro, que foi o fundador dessa igreja. Meus pais foram batizados lá na Vila Regina, onde moram minhas tias até hoje, inclusive frequentam a igreja da Vila Regina. E todo esse tempo eu tenho pensado muito sobre a questão de permanecer, de estar na palavra. Nós fazemos grandes eventos e o povo vem, mas e depois como que está a permanência de cada um de nós? Eu queria compartilhar um pouco desse sentimento, desse pensamento, dessa reflexão. Se você sair com mais tempo, hoje, outro dia, hoje está lotado, né? Hoje tem muita gente, mas quem sabe no outro dia, você vai ver ali no painel um grande número de fotos que nós temos de batismo. Isso porque nós não pusemos todas, desde que nós estamos aqui, batizamos já muita gente. Mas às vezes a gente fica olhando lá e acaba até se entristecendo, porque muitas pessoas que estão naquela foto lá, elas não estão mais na igreja. Quando a gente fica sabendo que elas estão servindo a Deus numa outra igreja, num outro bairro, com outro pastor, outra pastora, aí a gente se acalma e se aquieta e estamos felizes, porque saíram daqui por algum motivo, mudaram mais perto ou se agradaram daquela igreja, estão servindo a Deus. E graças a Deus, eles estão ligados à videira. Agora o problema é aqueles que desistiram. E por que desistiram? O que faltou? Faltou uma visita, faltou um apoio, faltou um telefonema, faltou... O que está faltando? O que está nos impedindo de permanecer? Por outro lado, nós temos muitas pessoas que estão na igreja e elas estão há muitos anos. Nós temos famílias aqui, eu não vou citar, porque se eu fizer isso eu vou cometer um erro, porque eu vou falar de algumas e esquecer de outras. Mas nós temos família aqui de 40 anos. Essas famílias, em algum momento, também não receberam a visita que queriam, às vezes, não tiveram aquilo que outras pessoas reclamaram que não tiveram, mas elas permaneceram. Então, por que alguns permanecem e outros não permanecem? O que acontece que a batalha de permanecer é tão difícil? O desafio, acho que a expressão até, né, irmão? Seria até melhor se eu usasse essa expressão. O desafio de permanecer é tão difícil. Casar não é difícil, né? Eu tenho dito aqui que nós temos procurado não fazer tantos casamentos mais. Primeiro ligava aqui, todo mundo que ligava fazia casamento. Agora não faço mais, só faço casamento de quem é da igreja e tem que conhecer a família, orientar. Seria muito bom agora, se você vai casar, se você está para casar, procure o grupo. Você não precisa ser casado para fazer esse curso e saber o que é um casamento, porque casar é fácil, o difícil é permanecer casado, né? Às vezes as pessoas falam, eu queria tanto entrar naquela empresa. Não vai ser tão difícil entrar lá, não é, Itamar? Manda um currículo, pede ajuda de alguém, quem sabe entre. Mas permanecer na empresa, permanecer empregado, já fica mais difícil. Quem sabe você está decidindo hoje que você vai vir para a escola bíblica dominical. Essa palavra do Bego mexeu com você e você quer agora aprender mais da palavra. Vir à escola bíblica dia 22, domingo que vem, na abertura, não vai ser difícil. Difícil vai ser permanecer vindo na escola bíblica e levar a escola bíblica a sério. Inclusive um irmão me procurou hoje e disse, pastor, eu vou levar a escola bíblica a sério, né? Vir num culto de oração não é difícil. Você pode vir, inclusive nossos cultos de oração estão muito gostosos. A graça de Deus, tempo de oração, as pessoas vão para os cantos, oram. Os líderes que estão ministrando aqui estão com criatividade. Esses dias criaram aí, a irmã criou a história do templo, do tabernáculo, e a gente entrava aqui para orar, cada um orava por um momento do tabernáculo. Mas é permanecer. Quantas coisas nós começamos e não permanecemos? Ir para a academia
é fácil. Difícil é permanecer, né? Nós queremos convidar o pastor Graia o ano que vem, ou ainda esse ano, quem sabe no meio do ano, nós temos outra campanha, e ver se ele continua magrinho daquele jeito, né? Eu brinco com ele isso. Porque, olha, 31 quilos. Foi uma decisão muito linda. Todo mundo comentou isso. Mas agora a luta é permanecer magrinho daquele jeito. Então a permanência, e essa permanência não é só para mim. Se você vai pegar Abraão, você vai ver que Abraão teve batalha nessa área. Você vai pegar Elias e vai ver Elias em um dado momento pedindo até a morte. Então, permanecer não é simples. Você vai ver isso na vida de Paulo. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ele está sempre em volta de mim. Então, a batalha de permanecer é uma batalha, é um desafio. E eu quero abrir essa mensagem, eu quero, nessa introdução que estou fazendo aqui, desafiar você a não estar conosco apenas nos 12 dias, mas fazer da igreja, pelo menos do culto de domingo, o altar da família, aquele culto onde a família vem porque descansou durante o dia, levar a sério o culto, começar a ler mais a Bíblia. Se você precisa de ajuda, nós estamos aí para te ajudar. Você pode agora com a escola bíblica, não vai ter dificuldade. Como o Bego disse, você pode fazer perguntas, você pode trazer escrito. Se tem dificuldade, está lendo a Bíblia lá, não entendi isso aqui, escreve num papelzinho, põe dentro da Bíblia e vem domingo. Hoje, por exemplo, não tem como fazer pergunta aqui, mas na escola bíblica tem. Então, como está a nossa batalha para permanecer? Irmãos, esse texto mostra que Deus nos chamou para permanecer e dar frutos. Levanta sua mão direita e diga comigo assim: Deus me chamou para permanecer e dar frutos. Pense isso, esse texto. Se você contar aí, você vai perceber que a palavra permanecer, que está escrito ali, que é o tema, ela está aqui pelo menos 11 vezes. Permanecer é repetido aqui nesses poucos versos que nós acabamos de ler. Agora escute bem. Quando você permanece, você produz. Escute, preste atenção. Quem está em Deus, produz Deus. Toda árvore, ela produz segundo a sua espécie, não é isso? Então, se você está ligado em Jesus, você produz Jesus. Se você está ligado em Deus, você produz Deus. E escute bem, preste atenção. Nenhum galho da laranjeira precisa se esforçar para produzir laranja. Eu queria produzir, eu queria ganhar almas, e não é só ganhar alma, eu queria distribuir um folheto, eu queria evangelizar mais, Irmãos, a árvore, o galho ligado na videira, ele não se esforça. É natural, porque a seiva passa por ele. Sai da oliveira, passa pelo galho e volta para a oliveira. Tem seiva correndo nele, tem facilidade de produzir. Você não vai chegar na árvore e dizer assim: por que você está produzindo com tanta facilidade? Ela vai dizer assim: a minha natureza produzir. A natureza da árvore é produzir. A natureza da oliveira é produzir o fruto da oliveira, da videira, melhor dizendo, que é a uva. Ela não precisa se esforçar para isso. Então esse texto mostra que quando nós estamos ligados nele, ele diz assim: e vós permanecendo em mim, produzir muitos frutos. É o fruto da vida de oração, é o fruto de dizer: eu não aceito mais me envolver com negociatas aí fora, eu não aceito estar num grupo onde assuntos que para prejudicar alguém, eu esteja ali no meio para ouvir, eu não vou ouvir. Por quê? Porque você é uma oliveira, você é uma árvore, e você está produzindo algo que é natural produzir. É natural, você faz isso com naturalidade, você não precisa se esforçar para fazer. Essa árvore, ela normalmente produz uma vez por mês. Aliás, quase toda árvore produz uma vez por ano, né? Ou durante um mês. Mas elas produzem uma vez por ano, um tempo no mês, mas ela, depois que produz, ela não se desliga ela continua recebendo o fruto, a seiva. Ela continua recebendo e sugando tudo aquilo que a árvore produz. Quanto nós estamos sugando nesses 12 dias, né?
Hoje eu vinha conversando com a pastora Solange e disse, eu estou até achando falta de chegar lá sentar para ouvir um pregador hoje. Hoje eu que vou pregar. De tanto que eu me alimentei. De tanta palavra que eu comi. Ainda estou com um maço de pregação lá do Graia para mim eu entrar no carro e colocar e ir ouvindo para aquilo me edificar. Nós estamos sugando, irmãos. Nós sugamos aqui toda terça de oração, quarta na tarde da bênção, sexta à noite, agora domingo pela manhã na escola bíblica e domingo à noite. Então nós temos muito motivo para produzir, porque nós estamos recebendo muito alimento. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. E olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é. Eu vou acompanhar pelo painel, só se der muita diferença eu vejo para a minha versão. O painel diz que o primeiro fruto que eu e você podemos produzir é o amor. Alguém falou bastante disso aqui, acho que foi o professor Aparecido Ferreira, né? Mensagem lá de Efésios que ele ministrou. Teve um momento que ele falou muito do amor de Deus. Então o primeiro fruto dessa árvore é o amor. São 9 frutos, você pode contar aí depois na sua Bíblia, você vai ver que são 9 frutos. Aqui a gente já está aprendendo Bíblia, né? Você vai encontrar na Bíblia 9 frutos e 9 dons. Os frutos estão aí em Gálatas, os dons estão lá em 1 Coríntios 12, não é isso? Lá você encontra os dons. E aí o primeiro fruto é o amor. Irmãos, preste atenção, escute isso. O amor, ele é o oxigênio do reino de Deus. Se tirar o oxigênio daqui, todos nós vamos morrer. Algumas pessoas pararam de dar frutos e não estão mais ligados na árvore porque o amor morreu. Não ama mais, não tem carinho, compreensão, atitude de amor para com o outro. E a tendência é morrer, porque se tirar o oxigênio, morre. Não dá para se respirar sem oxigênio. O amor é o primeiro fruto da lista que Paulo fala para os irmãos lá da galáxia. São os Gálatas. E aí o segundo é a alegria. Na minha Bíblia aqui, o segundo também é alegria. O terceiro, a alegria é algo de Deus, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, quando Paulo disse essa expressão, alegrai-vos sempre no Senhor, ele estava preso em Roma. Ele estava num lugar terrível, preso, amarrado, e ele consegue dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, a diferença é que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos no bar, na viagem, na jogatina, na bebedice, na fornicação, na prostituição. Alegrai-vos no Senhor. Então a alegria é um fruto tremendo. Segundo é paz. A paz, é quase desnecessário falar aqui, a melhor coisa da minha vida, da sua vida, é viver em paz. É dormir em paz, é chegar para o travesseiro e deitar e dormir, consciência tranquila, paz. Isso é fruto. Segundo, paciência. Pergunta para o irmão do lado, se você tem paciência, irmão. É ruim fazer essas perguntas, não? Eu fiz a pergunta agora porque eu preguei. Eu tenho um livro sobre a paciência. Um dos livros que eu escrevi é da paciência. E nós temos problemas com paciência. Tem dia que a gente tem mais paciência, tem dia que a gente tem menos, mas a gente tem. Um pouquinho, mas tem. E isso precisa ser melhorado. A gente melhora quando a gente vai na academia e caminha, melhora o físico. Mas a gente não melhora a paciência. A gente melhora a autoestima em algumas áreas. Põe uma roupa melhor, dá uma melhorada no corpo, no visual. Mas e a paciência? A paciência está levando pessoas a matarem no trânsito, separar, casais se separam por falta de paciência, filhos saem de casa, né? Maridos saem de casa,
Pessoas saem da igreja porque falta paciência. Mas o texto está lá, isso é fruto. Interessante que a outra versão lá diz amabilidade. Aqui na minha Bíblia diz longanimidade. Né? Ser longânimo, pessoa que demora para estourar. Benignidade, depois vem bondade, fidelidade. Eu não vou tratar de cada um deles aqui, senão nós vamos demorar muito. Mansidão e domínio próprio. Olha que palavra linda. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui são frutos que a gente às vezes não para pensar. Eu queria desafiar os irmãos a lerem em casa e lerem esses dias. Amanhã vocês vão ter uma outra mensagem aqui, terça-feira encerrando também. Então tem muita coisa para aprender. Mas quem sabe hoje, entre hoje e amanhã, leia um pouco mais sobre os frutos. E comece a falar com Deus: olha Deus, aqui na parte do amor aqui eu estou indo bem. A alegria também não está ruim não. Oh, mas essa paciência aqui eu tomei a boca, né? Estou meio quebradinho nisso aqui, eu preciso melhorar a paciência. Né? Como é que está a sua paciência com a sua esposa lá dentro de casa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais? Filhos não têm paciência com os pais, só quando tiver filho que eles vão ver que os pais estavam certos, né? E assim por diante. São frutos. Para permanecer, irmão, para o ano que vem você continuar servindo a Deus aqui nos 12 dias, precisa produzir alguma coisa. Precisa estar ligado a essa videira, porque se não estiver ligado não vai dar certo. Agora é muito interessante porque o texto Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. E se Jesus, por que ele fez questão de colocar a videira verdadeira? Porque ele só não disse, eu sou a videira. Isso quer dizer, Itamar, João, pastora Solange, que tem que haver uma videira falsa. Tem muitas árvores por aí que são só folhas, não tem fruto. Ela é linda, bonita, charmosa, atraente. Você chega lá e está com fome e não tem fruto. O que vai saciar o teu irmão, teu vizinho, são os frutos que você produz. São os frutos que nós produzimos. E essa oliveira falsa é barulho. O pastor Aparecido me mostrou, eu fiquei impressionado. Tem um cara por aí andando nas igrejas aí, ele pega uma garrafa PET. Esqueci, devia ter trazido uma garrafa PET aqui. Ele pega uma garrafa PET e ele começa a expulsar o demônio de uma mulher. E ele diz assim, fique olhando aqui, o demônio vai entrar na garrafa. E ele faz um banzé na igreja. Banzé, boa. Essa é antiga. Minha avó que dizia... Minha avó falou assim, eles estão fazendo um banzé lá. Fazia um barulhão na igreja. E aí, depois de muito barulho, ele expulsa o demônio. E a mulher dá um grito assim, ele põe na boca da mulher e tampa e fica segurando o demônio lá. Não tem demônio nenhum lá. Irmão, assim de gente. Essas coisas me deixam nervoso, chateado. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, pregando a Bíblia, falando coisa séria. Esses caras, Beco, ficam brincando com o Evangelho. Colocar demônio na garrafa. O outro pega uma pílula e vai lá, consagra uma pílula lá no Egito. Pílula do esquecimento, dá para o povo, diz que o povo vai esquecer. Tem que, pelo menos, pagar a conta antes de tomar essa pílula. Já vem que vocês pegaram. Que negócio é esse? Pega a unção de Manassés, pega esse texto e faz dele o que quer. Faz um estrago no texto, na teologia bíblica. Por quê? Porque a oliveira não é verdadeira, a árvore não é verdadeira. É coisas assim, absurdas. Charlatões a cada dia. Agora esse texto aqui está dizendo para mim e para você que se o galho sair da oliveira, ele morre. Irmãos, é muito triste, mas você está andando por aí, encontra irmão, irmã, que já viveram essa graça de Deus, que já saborearam do favor de Deus, que já viveram o favor, a unção que está nesse lugar, a vida que existe aqui, e hoje, pastor Jair, estão lá, desiludidos, desanimados, dizendo, eu não quero mais, estou decepcionado com a igreja, quero mais saber de igreja e tal. Gente desligada. E aí você percebe que pessoas que vai morrendo, tira um galho, isso aqui é artificial, né? Mas tira um galho daqui e arranque, coloque ele aqui.
Vem amanhã aqui para você ver como é que essa flor que está linda vai estar. Ela vai estar murcha. O galho, sem estar na árvore, na oliveira, na videira, ela morre. Ela morre. Se nós não ficarmos ligados em Jesus, nós vamos morrer. Então, irmãos, faça dos 12 dias essa coisa linda dessa campanha, mas fique firme, permaneça o ano todo lendo a Bíblia, estudando a palavra, vindo à igreja, adorando a Deus, buscando a Deus, se abastecendo, porque senão você morre. As lutas desse mundo, as batalhas, os problemas, as notícias, irmão, todo dia uma notícia ruim. Você liga a televisão, tem lá uma desgraça. Eu estou lá assistindo porque eu gosto mais de jornal. A pastora Solene passa pela sala e diz para mim assim: só desgraça. Porque é muita notícia ruim. É muita notícia ruim. Esse texto, olha o verso de número 12, de número 2, melhor dizendo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Olha, eu estou gostando daquela versão do painel, está melhor do que a minha. Todo que dá fruto, ele poda. Irmãos, em algum momento existe a poda. Quem tem uma árvore lá na casa, seja árvore, seja uma roseira, de vez em quando você pega a tesoura e vai lá fazer uns concertos, não é isso, pastor Geraldo? Vai lá para dar uma arrumada naquilo. Porque está nascendo umas folhas lá com ferrugem, que está surgindo uns negócios meio estranhos no ramo. Aí você pega uma faca, uma tesoura, vai lá e tira. É lógico que a gente está falando de árvore, mas eu penso que poda dói. Se corta deve doer. A árvore não diz ai, né? Mas ela deve sentir. Porque se vai cortar, vai doer. Irmãos, em algum momento da nossa vida existe uma poda. Existe algum momento em que Deus passa a tesoura em algumas arestas. Na minha vida e na sua vida. Na minha família e na sua família. Na nossa igreja, na minha igreja e na sua igreja, na nossa igreja. Às vezes Deus dá umas podadas, porque começa a surgir algumas coisas lá que não é galho bom. Que é galho que não vai dar fruto bom. E aí vem a poda, porque está produzindo, mas surgiu alguma coisa, ele tira, e o texto diz assim, tira para produzir mais. Porque se limpar bem, cuidar bem, vai produzir mais. Irmãos, eu e você, durante a vida cristã, nós vamos acumulando excessos. Tem algumas coisas que são excessos, Deus precisa tirar. Em nome de Jesus, que haja uma unção de Deus agora aqui, na plateia aqui embaixo, aqui nesse lugar, lá na galeria, e o Espírito Santo esteja falando pessoa por pessoa, qual é o excesso que está precisando tirar hoje. Aonde está precisando haver uma pequena poda? Aonde uma tesourinha de Deus precisa dar uma passada e dar uma limpada, melhorada? Você está bem, você está ligado na videira, você está produzindo fruto, mas está surgindo uns negócios estranhos aí e Deus está querendo fazer uma poda. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Queridos, escute isso que eu vou falar agora. Preste atenção. A poda é importante. A poda dói. A poda machuca às vezes. A poda deixa a gente meio chateado. Deus cortou isso aqui em mim. Deus deu uma tesourada na minha vida. Só que você percebe que você vai produzir mais. E aí você vai olhar. O que eu vou falar agora, quase todo mundo aqui vai concordar comigo. Porque todo mundo vê isso. Você já viu pessoas que chegam na igreja e elas chegam e você já está aqui há 5, 10 anos produzindo, do seu jeito, você está produzindo, 20 anos. E chega um outro e parece que vai produzir 10 vezes mais do que você. E chega arrebentando para produzir. O tempo passa, cadê esse ramo? Não está mais entre nós. Quantas pessoas que sentaram do seu lado e parecia que ia produzir 10 vezes mais do que você, mas não resistiram à primeira luta, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, a primeira encrenca que surgiu
na igreja, ou na casa, ou no trabalho, e a pessoa desistiu. Então, se você de repente não está produzindo tudo aquilo que você gostaria, mas você continua produzindo, fica firme. Deus está podando você em algumas áreas, mas Ele vai melhorar isso porque você permaneceu. Tinha gente que chegou aí, parecia ser mais crente do que você, mas onde estão eles? Não permaneceram. Pega o capítulo de número 13 de Mateus. Mateus 13. Esse texto de Mateus 13, ele é conhecidíssimo porque ele fala da parábola do semeador. E ele diz assim, naquele mesmo dia, capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, figuras, né? Jesus usava muito figuras. E aí, provavelmente, Jesus estava vendo um campo que estava sendo semeado, né? E aí ele começou a falar assim, de muitas maneiras falou por parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. A outra parte caiu em solo rochoso. A terra era pouca, nasceu, mas não tinha terra profunda. Saindo o sol, queimou. Quando esse texto diz assim, não tinha terra profunda, eu vou usar a linguagem do Bego hoje. Ô Bego, hoje eu estou bacana com você, né? Não tinha escola bíblica dominical. Não tinha leitura da palavra. Irmão, quando a pessoa não conhece a Bíblia, quando não conhece as promessas de Deus, quando não conhece a história de Deus, quando não tem intimidade com Deus, ela faz até barulho, mas ela não tem raiz. Parece que vai ser um crente que vai ser melhor que todo mundo. É questão de mesas, cadê esse crente? Não tem raiz. Saindo, queimou. A outra, verso 7, caiu entre espinhos, e os espinhos a sufocaram. Mas a outra caiu em terra boa, e produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse texto diz que é possível um de nós aqui sermos sementes boas, que caiu em terra boa, e quando a gente semear também, você pode semear na vida de um, esse um pode ganhar 100. De repente você ganhou só um. Irmão, quem ganhou o Billy Graham? Acho que é o pastor Paulo Bonini que sempre faz esse comentário, né, pastor Paulo? Quem ganhou o Billy Graham? Ganhou um, não é isso, pastor Paulo? Billy Graham ganhou milhares, multidões. Quem ganhou o Jimmy Swaggart ganhou um. O homem continua ganhando almas até hoje, com todos os problemas que ele enfrentou. Está lá em Baton Rouge, nos Estados Unidos, ganhando almas até hoje. Quem ganhou Poyang-cho, da Coreia, a maior igreja do mundo, está lá em Seul. Ganhou um. E ele ganhou milhares. Agora, o que eu quero usar aqui desse texto é o verso 22. Pega o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Porém, os cuidados com o mundo, ou os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra, e ela ficou infrutífera. Irmãos, segura um pouco esse texto para mim, filha. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra e a preocupação desta vida. Irmão, tem gente que a luta dela é essa vida. Ela esquece que nós temos uma outra vida. E lógico, amanhã temos que trabalhar. E existe bênção para o trabalhador. E quando o trabalhador é trabalhador e ele teme a Deus, ninguém segura esse homem. Pega o Salmo 128 em casa, não agora, com calma, pega lá. O homem que teme ao Senhor e ouve e anda na sua palavra, no seu caminho, ninguém segura. O cara que teme a Deus teme a Deus e trabalha, que tem gente que teme a Deus, mas não trabalha. Tem gente que trabalha, mas não teme a Deus. Então quem trabalha e não teme a Deus, perde tudo, ganha e perde. Nunca, o que só teme a Deus e não trabalha, não consegue, porque Deus quer que trabalhe. Mas quando você teme a Deus e trabalha, eu tenho tempo para o meu trabalho, mas eu tenho tempo para servir a Deus.
inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, Salmo 127. Pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. O que esse texto está dizendo no Salmo 127, é inútil você só querer ganhar dinheiro, só querer trabalhar. Você tem que trabalhar, mas trabalhe o horário certo. Você tem horário para trabalhar, você tem horário para ter a sua família, você tem horário para dar uma passeada com eles, fazer sua academia, mas também você tem que ter um horário para servir a Deus. Aí você vai produzir, vai permanecer. Não há o que segure. Porque quando isso acontece, você não fica ligado aos cuidados do mundo. E já caminhando para o final dessa mensagem, quando você pensa em não permanecer... Olha, isso que eu vou falar agora, irmãos, eu não vou dizer que é uma revelação, mas eu acho que você não, quem sabe, nunca ouviu da forma que você vai ouvir agora. Quem é o maior interessado que você não permaneça na igreja? Quem é o maior interessado que você não permaneça lendo a Bíblia, servindo a Deus, andando com Deus, congregando? Sem dúvida nenhuma, é o nosso maior inimigo. Nós temos 3 inimigos: diabo, o mundo e a carne. São os 3 inimigos conhecidíssimos, não? A gente aprende isso também, lição básica do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Mas olha o diabo, capítulo 8 de João. Pega João 8. Olha esse texto e veja por que às vezes você tem dificuldades para permanecer. Olha quem influencia a vida de quem não permanece. 8:44 de João. Vós, olha, irmãos, pelo amor de Deus, não estou dizendo que vocês são isso aqui, pelo amor de Deus, né? Estou lendo um texto aqui que Jesus está falando para um grupo de pessoas. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Agora, olha essa expressão. Na minha Bíblia está grifado em vermelho, eu fiz questão de grifar. Jamais se firmou na verdade. Ali na versão diz, e não se apegou à verdade. Então eu prefiro a minha, que está mais legal. A minha está dizendo assim, jamais se firmou na verdade. Por quê, irmãos? Porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, Satanás é o maior... Deixa um pouquinho aí, filha. Satanás é o maior interessado em que a gente não se firme, não permaneça, porque ele não se firmou na verdade. Satanás é o que teve sempre dificuldade com verdade. Falou de verdade, não é com ele. Ele não se firma. Irmãos, às vezes, tem gente que diz a verdade pra gente e dói, dá vontade de xingar a pessoa, e dá vontade de dar um tapa. Aí, se você consegue se segurar e sair, e você olhar para dentro e diz assim, é verdade. A verdade dói mesmo. Mas a verdade liberta. E só está permanecendo quem tem compromisso com a verdade. Quem está firmado na verdade. Se não estiver, não permanece. Então Satanás é aquele que nunca se firmou na verdade. O interesse dele é influenciar a mim e a você, para que não permaneçamos também na verdade. Esses dias eu ministrei Agora, no final do ano, quem estava aqui viu que eu preguei sobre sinais da volta de Jesus. Falei desses asteroides lá na Rússia, toda essa história aí, o chip, falei de um monte de sinais. E tivemos agora um terremoto acabamos de ter agora um terremoto em Minas Gerais, se não me engano, essa semana agora. O Brasil não tinha histórico de terremoto. E aí, com todo respeito, eu tenho muita gente estudada aqui, e pessoas que estudam essa área, esqueci o nome, geólogos, né? A famosa placa tectônica, não é isso? Ajude aí se eu falar alguma coisa errada. Nós não temos esse problema com placa tectônica. Aliás, a Itália também parece não ter. E a Itália nunca foi tão bombardeada por terremoto. Ou seja, os sinais estão aí. Não é natural. Não vem dizer para mim, não, isso é natural. Não é. Não é. E tantas outras coisas mais que cada dia vai surgindo. Agora, irmãos, um dos sinais que eu preguei aqui, falei, é que eu dei uma pincelada em cada um. Chama-se apostasia. O que é apostasia?
O que é apostatar-se da fé? Afastar-se da fé. Já falei, vou repetir para você gravar. E quem não ouviu vai lembrar, vai guardar hoje. Quando o censo sai por aí, o IBGE, e ele vai anotando nas casas, ele diz assim, religião, católico. O que é a pergunta? Praticante ou não? É isso? Aí você põe. Irmãos, de primeiro perguntar, qual é a religião? Evangélico. Ah, tá bom, obrigado. Hoje não. Evangélico. Sabe o que eles perguntam? Praticante ou não? Os evangélicos não tinham essa pergunta. Todas as igrejas, com muita exceção, só daquelas que estão começando agora, mas as igrejas tradicionais. Nós temos 60 anos aqui. O presbiteriano tem 120 anos. Batista também deve ter uns 80, 100 anos. Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Igrejas tradicionais, igrejas que estão muitos anos conosco na cidade. Pega o fichário deles. O fichário de gente que está na igreja é menor do que o fichário daqueles que estão fora da igreja. Apostasia é um sinal de gente que não quis permanecer. Em nome de Jesus, não faça parte da apostasia. Queridos, chegando ao final dessa palavra, esse texto mostra que a videira, lógico, ela produz uva. Põe para mim, filha, Salmo 56, 8. Uva é alegria, porque gera vinho. Quando você pega a palavra vinho na Bíblia, a grande maioria das vezes, o original dela vai simbolizar alegria. Quando Jesus foi lá no casamento, em Caná da Galileia, acabou o vinho. Em outras palavras, esse casamento acabou a alegria. Jesus transformou água em vinho. Jesus trouxe a alegria de volta e uma alegria maior. Registra tu o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Isso quer dizer que a uva é colocada no odre. Então, aqui ele diz, não é para pôr a uva no odre, é para pôr minhas lágrimas no odre. O que Deus está dizendo nesse texto é, pega as tuas tristezas e Deus vai transformar em alegria. Pega o teu choro, Deus vai transformar em riso. Pega a tua dificuldade, Deus vai te abençoar e colocar no seu odre. Aleluia! 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 Pega aquilo que é da videira, que produz alegria, e coloca no lugar certo. Irmãos, para encerrar e para a gente orar, o propósito da videira, eu quero lembrar com você, preste atenção, o propósito da videira não é produzir para ela, é produzir para os outros. Vamos ficar de pé. Amanhã, você pode trazer alguém com você e produzir o vinho da alegria. Produzir aquilo que Deus quer que você produza. Agora, que essa palavra fique no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Permanecer. Passe o que passar. Venha o que vier. Surja o que surgir. Eu vou permanecer. E é lógico, irmão, lembre-se. As maiores lutas agora não é nem tanto lá fora. Às vezes pode ser aqui dentro mesmo. O diabo já não faz mais você pecar, adulterar, roubar, matar, beber. Enfim, aquilo que alguns chamam de pecados maiores, né? E de repente aqui dentro da igreja, um irmão pode deixar de te cumprimentar e fez isso sem querer. E aí você para, você não permanece. Pode de repente um diácono, um irmão, o pastor, dar uma palavra para você e você entender errado e achar que o pastor foi duro demais com você e você não permanece. Tudo que o diabo puder fazer para a gente não permanecer, ele vai fazer. Mas em nome de Jesus, tudo que nós pudermos fazer e o Espírito Santo puder, ele vai fazer para a gente permanecer. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto, obrigado pelo mês de outubro, obrigado por tua palavra
baseada hoje nessa árvore chamada videira. E nós queremos estar ligados a essa videira, para que toda a seiva, que o nosso ramo esteja produzindo para a glória do Senhor, que nós estejamos ligados e vivendo o melhor do Senhor nessa videira. Olha para essa igreja, para essa lotação que está aqui hoje, cadeiras extras aqui na frente, cadeiras extras lá atrás, muita gente. Mas ajuda-nos, ó Deus, a permanecer. Porque essa tem sido a batalha de muitas pessoas, que elas até vão à igreja. Algumas começam um voto, mas na segunda, terceira semana elas já desistem. Dá-nos a unção de permanecer, a unção da resistência, a unção da perseverança, de andarmos com o Senhor. Tenha a luta que vier, tenha a batalha que tiver, que possamos permanecer com o Senhor. Possamos aprender mais a Tua Palavra, fazer da escola bíblica nossa escola cristã, fazer da terça-feira à noite o nosso culto de oração, gastar tempo aqui, ou melhor, investir tempo. A gente investe tempo na academia, a gente investe tempo no shopping passeando, a gente investe tempo na frente da televisão, na novela, no futebol e filmes, que nós possamos investir tempo em oração. Obrigado, Deus. E o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo, continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: amém. Boa noite, irmão.